Olá, eu sou João Paulo Fernandes, aluno do curso de Ciências Biológicas, e nessa apresentação, a nível de caráter de avaliação, para fins de nota de conclusão da disciplina, eu vou falar um pouco sobre, da biologia, os ecossistemas brasileiros, em específico de animais que estão ameaçados de extinção no ecossistema, na biodiversidade da Caatinga. Então, uma reflexão sobre a biodiversidade e a conservação na Caatinga desses animais em extinção específicos, conforme propostos no enunciado da questão, a nível do trabalho. Então, a breve introdução, eu vou falar um pouco agora no segundo tópico sobre a Caatinga e sua fauna única. Então, a Caatinga ela é um bioma exclusivo brasileiro e tem sua porcentagem em todo o território nacional, de abrangência, de acordo com cada estado. Então, ela é um ambiente que potencializa no semiárido, que abriga várias espécies, que são espécies que são adaptadas a esse tipo de perfil de ecossistema, de bioma. Então, são espécies específicas que vão ser abordadas no tópico próximo, algumas em extinção e outras em caráter de fluidez, no que se diz a respeito da biodiversidade, de sua reprodução, e que ao mesmo tempo são extremamente frágeis a esse nível de ambiente. Então, assim, eu destaco um pouco que a Caatinga é um ecossistema singular e ao mesmo tempo insubstituível, e que é o lar de diferentes espécies, que algumas que estão em ameaças e outras que estão em sua preservação, em seu habitat natural de conservação. Então, agora eu vou falar um pouco sobre alguns conceitos ecológicos fundamentais para essas definições. Então, nesses ecossistemas, nós encontramos as espécies, que é a definição de um grupo de organismos que se reproduzem entre si, né, nesses espaços férteis. Temos a sua população, sendo um conjunto de indivíduos da mesma espécie que vivem nessa determinada área, e temos a comunidade, que são várias populações convivendo e interagindo no mesmo local. Que, por fim, eles ocupam o ecossistema, que nada mais é do que a sua comunidade biológica do seu ambiente físico, interagindo no seu próprio sistema. Então, aqui abordo as espécies em risco na Caatinga, em específico na visão geral das espécies que estão em extinção, que aí tem a onça-pintada, o tatu-bola e o queixada, assim como outros que vão ser apresentados nos slides próximos, sendo esses as características específicas dos seres vivos que estão nesse ambiente ecológico. Assim como também o tamanduá-bandeira sendo referência, a anta, extremamente extinta, e o tatu-canastra sendo também uma outra espécie de tatu, assim como o bola, que são espécies que estão ameaçadas e que habitam o bioma da Caatinga, conforme tem nessas ilustrações no slide, como podem ser vistas. Então, por que essa extinção? Agora, eu vou falar um pouco sobre as principais causas da ameaça. Então, são os fatores que vão colocar em risco toda essa fauna da Caatinga e sua biodiversidade. Então, são fatores que, primeiro, a questão do desmatamento, que ocasiona a perda do habitat natural dessas espécies, a questão da caça ilegal, que é o tráfico de animais silvestres, extremamente proibido, a fragmentação dos habitats e do isolamento das populações diante de todo essa danificação, essa degradação, e as mudanças climáticas também, que são fatores ambientais que entram em conflito com relação, somando essas atividades humanas. E dando continuidade sobre a questão dos impactos das ameaças dos níveis ecológicos, nada mais é do que a perda dos indivíduos que enfraquece as populações e reduz a diversidade genética, ou seja, são as alterações que são ocasionadas que é ocasionada pelo homem, assim como outros fatores que não nos competem, mas que juntando afeta esse ecossistema, desenvolvendo um desequilíbrio ambiental e, consequentemente, com menos espécies, as cadeias alimentares se rompem, serviços ambientais diminuem, o bioma ele perde a sua resiliência frente aos eventos climáticos externos.
Então, um exemplo disso é a redução da onça-pintada, que desequilibra o controle de presas, causando a superpopulação de herbívoros, de degradações da vegetação nativa e outras atribuições a mais, sendo esses um dos exemplos dos impactos, no caso, a nível ecológico. E, por fim, uma reflexão final sobre a questão da preservação, que podemos falar que a fauna da Caatinga é extremamente essencial para manter a nossa biodiversidade, os serviços ambientais e ecossistema. Então, é necessário que políticas públicas sejam implementadas, educação ambiental, pesquisa científica contínua, e que cada um de nós possamos desenvolver um papel fundamental na proteção da Caatinga e que isso possa impactar positivamente também na questão do desenvolvimento de suas espécies, seja na fauna, na flora, enfim, em todo o contexto geral. Eu espero que eu tenha sido breve e tenha sido claro em relação ao que foi proposto no questionamento. Desde já, o meu agradecimento.